nome é Raquel, sou nutricionista da Unidade de Saúde Ilha de São Miguel e no âmbito da Semana da Saúde da Câmara Municipal da Lagoa vou falar aqui um bocadinho sobre rotulagem alimentar. A rotulagem alimentar é de extrema importância para nós, enquanto consumidores, uma vez que nos permite fazer escolhas mais conscientes e informadas. Vulgarmente, nós costumamos nos referir aos rótulos dos alimentos como o seu bilhete de identidade, uma vez que este nos apresenta as características que nos permitem fazer escolhas mais informadas, não só do ponto de vista nutricional, uma vez que nos permite fazer escolhas efetivamente mais saudáveis, como também do ponto de vista da segurança alimentar, uma vez que muitas vezes temos informações que nos indicam o melhor modo de conservação, preparação e confecção dos alimentos. Às vezes parece confuso, uma vez que nos rótulos dos alimentos nós temos muitas informações, mas a verdade é que esta informação está legislada atualmente por uma legislação comunitária, ou seja, isto quer dizer que qualquer produto alimentar comercializado no espaço europeu tem que obedecer às mesmas regras, que devem ser o mais claras, e estas informações devem ser o mais claras e possíveis de nós, enquanto consumidores, percebermos mais facilmente aquilo que está dentro. Vamos então ver quais são as informações que os rótulos normalmente apresentam. Esta legislação comunitária que eu referi há bocadinho diz quais são as menções obrigatórias, ou seja, quais são as informações que todos os alimentos, qualquer rótulo deve conter, e também indicam algumas menções ou informações de caráter opcional. Vamos então ver quais são estas menções, estas informações que os rótulos apresentam. Geralmente, aquela que nós olhamos logo é a marca, ou seja, a marca responsável pela comercialização do produto, e a denominação comercial. A denominação comercial é o nome dado àquele produto pela marca que o comercializa. E aqui pode haver alguma confusão, porque às vezes nós temos uma denominação comercial que normalmente está mais chamativa, ou seja, há letras maiores, num local de embalagem mais facilmente perceptível, e depois temos ainda uma denominação de venda, que geralmente está adjunto à lista de ingredientes. E qual é a diferença? Geralmente a denominação de venda é mais completa que a denominação comercial, uma vez que nos indica, por exemplo, já algum método de processamento, algum processamento que este alimento tenha sido submetido, ou ainda o estado físico do alimento. A título de exemplo, por exemplo, nós temos na denominação comercial leite magro, e na denominação de venda, leite magro ultrapasteurizado, já nos indica uma característica do processamento deste alimento. Ou ainda no caso dos iogurtes, por exemplo, denominação de comercial, iogurte de aroma magro, da denominação de venda, por exemplo, já temos alguns bem mais completos, onde dizem iogurte de aroma líquido, magro, de sabor a morango, por exemplo. Já temos uma informação bem mais completa. Portanto, muitas vezes temos dois tipos de denominação, às vezes a mesma denominação pode ser quer comercial, quer de venda. Depois temos também o lote, que é constituído por uma letra L e uma série de algarismos, de números, que nos indica a proveniência do produto, e isto é muito importante porque indica-nos os produtos que foram produzidos no mesmo período e sob as mesmas condições. Por exemplo, no contexto de rastrear os alimentos. Vamos imaginar que foi identificado uma falha no processamento daquele alimento, que nós vamos ter que retirar do mercado todos os alimentos que foram produzidos sob as mesmas condições e que possivelmente terão a mesma falha, e, portanto, vamos seguir o lote para identificar quais são os alimentos. E depois temos o prazo de validade, que nos indica qual é a data e o limite máximo de consumo para aquele produto. E aqui também temos vários tipos de prazos de validade que às vezes nós vemos nos rótulos. Temos aqueles que nos indicam dia, mês e ano, e isto nós temos nos alimentos mais perecíveis, ou seja, que se estragam mais facilmente e que por isso têm um prazo de validade mais curto. Por exemplo, no caso dos iogurtes, onde nós temos 5 de abril de 2021, por exemplo, é um prazo a partir do qual já não se deve consumir o produto, uma vez que as suas características podem estar diferentes. E depois temos a data de durabilidade mínima, e aqui temos nos alimentos que têm prazo de validade mais longo, por exemplo, de meses ou até anos.
e diz consumir de preferência antes do fim de, que pode ser, por exemplo, o dia, no caso dos alimentos que têm prazo de validade inferior a 3 meses, no caso da manteiga, pode ser consumir de preferência antes do fim de abril de 2021, por exemplo, já só não temos dia, já só temos mês e ano, que são alimentos que têm prazo de validade mais longo, entre 3 a 18 meses, por exemplo, no caso de bolachas e de cereais de arroz e de cereais de pequeno almoço, e depois temos ainda uma pequena faixa de produtos que têm um período de validade tão longo que normalmente só aparece consumir de preferência antes do fim de 2021, que é o caso de algum mel e compotas. Mas é a data a partir do qual o consumo não está aconselhado pela marca e pela empresa que comercializa o produto. Depois temos ainda o código de barras, que é constituído por um código de barras pretas e brancas que toda a gente conhece, com uma série de números que identifica o país e a unidade e a fábrica ou a empresa que o comercializa. Isto é importante também em termos de gestão de estoques. E temos a quantidade líquida, que pode ser expressa em volume, ou seja, mililitros ou litros, em massa, em gramas ou em quilogramas, e diz respeito à quantidade que está do alimento que está dentro daquela embalagem. Aqui vemos muitas vezes só que é a quantidade líquida, que é isso, ou ainda às vezes vemos o peso escorrido, ou seja, no caso dos enlatados, para além da quantidade líquida, temos ainda o peso escorrido daquele alimento que lá está dentro. E esta letra E, que normalmente está à frente da quantidade líquida, diz respeito a uma certificação do Instituto Português de Qualidade que certifica que aquela quantidade declarada na embalagem está dentro dos limites e dos erros mínimos admitidos. Portanto, é uma garantia que, efetivamente, esta quantidade líquida declarada corresponde à verdade, àquilo que lá está dentro. Depois temos o nome e a morada da empresa. Isto é importante porquê? Porque são os responsáveis por toda a informação que está na rotulagem, portanto, algum erro de rotulagem, esta empresa e a morada declarada no rótulo é que tem que ser chamada para a sua correção. Numa maneira mais rápida, normalmente são estas informações que aparecem na face da rotulagem. Depois temos ainda outras menções, muitas delas que também são obrigatórias. A denominação de venda, já falei um bocadinho, e temos a lista de ingredientes. A lista de ingredientes é importante porque informa-nos quais os ingredientes que foram usados para produzir aquele produto alimentar. E é importante do ponto de vista na escolha dos alimentos mais saudáveis, como vamos ver mais à frente, mas também é muito importante porque muitas vezes é aqui que está a informação acerca dos alergénios alimentares. Normalmente até aparece a negrito aqueles que são mais comuns, como é o caso do leite, dos ovos, da soja, dos frutos gordos, do amendoim, etc. Portanto, a lista de ingredientes é importante não só para escolher alimentos saudáveis, mas para ter aqui alguma atenção também aos alergénios. Temos a declaração nutricional. A declaração nutricional é a composição alimentar e a composição nutricional daquele alimento, que é obrigatória de acordo com a legislação comunitária por 100 gramas ou por 100 mililitros, que nós vamos também ver mais à frente, e temos também, às vezes, número de porções, ou seja, não é obrigatório, mas algumas marcas informam-nos, muitas vezes, quando a declaração nutricional está também por porção, quantas porções estão contidas dentro daquela embalagem. De um modo facultativo, ou seja, que não é obrigatório, temos ainda algumas alegações que podem ser nutricionais e de saúde, que dizem respeito a uma característica particular daquele alimento. Alegação nutricional, por exemplo, o leite é fonte de cálcio. Alegação de saúde, por exemplo, pegando aqui no exemplo do cálcio, o cálcio é importante para a manutenção de ossos e dentes saudáveis, e também aqui a legislação comunitária é muito clara e define quais são os critérios que o alimento tem que respeitar para alegar qualquer que seja a alegação, quer nutricional, quer de saúde. Depois temos as condições de conservação e o modo de preparação e utilização, e isto diz respeito quando o armazenamento, a preparação e a utilização devem respeitar algumas regras para que o alimento seja consumido do ponto de vista da segurança alimentar o mais seguro possível. Por exemplo, condições de conservação. Muitas vezes nós temos nos produtos congelados ou refrigerados, guardar ou armazenar a temperaturas inferiores a menos de 18 graus centígrados, por exemplo, no caso dos congelados. Muitas vezes temos
condições de conservação para o produto como nós compramos e ainda depois de aberto, como é o caso do leite, por exemplo, que nos informa que é uma condição de conservação armazenar no local fresco e seco, mas depois de aberto, armazenar no frigorífico por um período de até 3 dias. Portanto, é uma garantia também para nós, consumidores, para que tenhamos todas as informações necessárias de modo a consumir o alimento o mais seguro possível. Modo de preparação e utilização é semelhante aqui às condições de conservação, mas dizem respeito, por exemplo, àqueles alimentos que nós temos que preparar ou utilizar de alguma forma, como por exemplo as refeições pré-embaladas ou os alimentos processados, como os hambúrgueres, que nós já compramos feitos, as almôndegas, ou os produtos, por exemplo, as refeições congeladas, que nos informam muitas vezes descongelar antes de cozinhar, que é um modo de preparação, ou cozinhar no forno durante X minutos a certa temperatura. Isto diz respeito ao modo de preparação e utilização. Por fim, de uma maneira obrigatória, temos ainda a marca de salubridade, o Código de Salubridade, que é obrigatório nos produtos de origem animal, que tem 3 códigos, portanto, do país, da unidade que fabricou aquele produto e da Comissão Europeia. E, por fim, temos o símbolo do ponto verde, que nos indica que a empresa responsável por aquele produto tem alguma atenção aqui com as questões ambientais, implementa um sistema de recolha seletiva de embalagens, e o símbolo aqui, o logótipo da agricultura biológica, que aqui também é usado quando o produto é produzido sobre as regras estabelecidas na legislação para a agricultura biológica. Estas são então as informações que os rótulos normalmente nos apresentam, quer sob a forma de texto, muitas vezes sob a forma de imagem ou símbolo, que até nos facilita a nossa leitura, que de uma maneira geral estão presentes nos rótulos dos alimentos.